Bom dia, irmãos, graça e paz. É um prazer nós estarmos aqui nessa manhã, domingo, dia do Senhor, onde nós podemos estudar da palavra de Deus, onde nós temos um tempo para dar continuidade naquilo que já está sendo falado, né, sobre a Igreja Centrada, esse livro que traz tantos ensinos profundos para a nossa vida diária, para o nosso viver. E é uma alegria, hoje, dia do Senhor, nós podemos separar esse tempo para estarmos juntos. E o pastor Benino, no domingo passado, já introduziu, né, essa série de estudos sobre a Igreja Centrada, onde juntos nós estaremos conhecendo um pouco mais desse Evangelho, esse puro Evangelho, né, a boa notícia para mim e para você. E é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui nessa manhã. Eu quero desejar a todos um tempo de crescimento. Infelizmente nós não podemos estar aqui juntos, né, como igreja, reunidos, onde nós podemos interagir uns com os outros, onde nós podemos ouvir a opinião um do outro, mas nós cremos que esse tempo vai passar, né? Como já sempre o pastor comenta aqui, esse tempo um dia vai passar e nós vamos poder retornar, nós vamos poder vivenciar esses momentos, né, onde a gente aprende tanto aqui na escola dominical juntos. Então, queridos irmãos, antes da gente iniciar esse tema do capítulo 1 do livro A Igreja Centrada, nós vamos orar a Deus, pedir que Deus nos oriente, nos abençoe, nos capacite, né, para nós estarmos juntos, passando então um pouco daquilo que Deus reservou para nós nessa manhã. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nesse momento por estarmos aqui. Obrigado a Deus pela manhã, por esse novo dia. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente no nosso coração, na nossa vida, e nós podemos separar esse tempo, Pai, para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, porque precisamos de Ti. Precisamos reconhecer a nossa limitação, o quanto, Deus, nós carecemos do Senhor, o quanto, ó Deus, nós necessitamos aprender de Ti. Por isso, Pai, fortaleça as nossas vidas, nos dê direcionamento, nos dê compreensão do propósito daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Obrigado, Deus, pela Tua igreja reunida nesse momento, nos seus lares, esse momento onde nós podemos aprender da Tua Palavra. Ajuda-nos a aplicá-la também no nosso viver diário e que possamos cada vez mais, como igreja, vivenciarmos o Teu poder, a Tua graça, esse Evangelho, que é a boa notícia para cada um de nós, que não é aquilo que nós temos que fazer, mas é aquilo que o Senhor já fez por nós. E nós Te louvamos por isso e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos hoje dar continuidade, então, àquilo que já foi introduzido no domingo passado, né, pelo pastor Beni. E hoje o capítulo 1 tem como tema: o Evangelho não corresponde a tudo. Eu confesso que quando eu li esse tema, você pensa, puxa, mas o Evangelho não corresponde a tudo? A gente sempre pensa que o Evangelho, Jesus, né, aquele que é tudo para nós, aquele que nos ampara, que nos sustenta, aquele que nos ajuda na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, ele é tudo, né? Por que o Evangelho não corresponde a tudo? Aí nós precisamos entender um pouquinho tudo aquilo que Timothy Keller, né, quando escreveu esse livro, e passou todas essas orientações e aquilo que nós realmente precisamos compreender com relação a esse Evangelho, que é a boa notícia, né? Nós temos que entender o que nós queremos dizer com o Evangelho. Acho que isso é um ponto crucial, fundamental para a minha vida, para a tua vida, né, relacionada a esse tema. Então, responder essa pergunta, né, o que nós queremos dizer com o Evangelho, é um pouco mais complicado de que normalmente nós imaginamos, né? Ela tem aí uma profundidade um pouco maior, porque
segundo ele, nesse capítulo, né, nem tudo o que a Bíblia ensina pode ser considerado evangelho. E aí a gente entra num conflito aí também, né? Fica pensando, puxa, mas como que é isso? E nós vamos então tentar entender, compreender um pouco mais com relação a justamente essa questão de que nem tudo que a Bíblia ensina deve ser considerado o evangelho, né, para nós. Embora eu acredito que seja possível, e ele relata isso no seu livro, que defender que toda a doutrina bíblica serve de base, né, para o entendimento do evangelho, né? Mas nem tudo que a Bíblia ensina, nem tudo pode ser considerado então o evangelho. Qual que é o ponto que nós precisamos compreender de uma forma mais ampla, mais profunda com relação a isso? O ponto é que o evangelho é uma mensagem de como nós fomos resgatados, né, de um perigo. E o evangelho desse capítulo ele fala de forma muitas vezes repetitiva de que ele é uma boa notícia, mas não é um bom conselho. É interessante isso, porque a palavra de Deus fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Eu lembro que em muitos momentos no meu trabalho, né, no ministério ali no Serginho, a gente fala muito com os alunos, né, com os acolhidos, um pouco relacionado a isso, né, a questão de procurar pessoas para obter um bom conselho diante de decisões que nós temos que tomar para a nossa vida. E a gente sempre circula um posicionamento que nós devemos orar, que nós devemos buscar na palavra de Deus, né, quando nós temos uma decisão importante para tomar na nossa vida, né, nós devemos olhar para as circunstâncias, os pós, os contras, né, aquilo que é favorável, aquilo que não é. Eu tenho que buscar em conselhos de pessoas, né, que têm uma experiência maior, uma vivência maior do que eu, e conciliando todas essas coisas, a paz interior, apesar que muitas vezes ela pode ser entendida ou mal interpretada, mas quando nós conciliamos essas coisas para uma tomada de decisão, os conselhos são importantes, né, de pessoas que têm uma vivência muito maior na vida cristã do que a gente. Então, é interessante ele colocar isso, de que o evangelho é uma boa notícia, né, e não um bom conselho, né? Mas é importante a gente ter essa compreensão. Então o evangelho não é fundamentalmente, como ele coloca aqui, um modo de vida, né? Não é algo que nós fazemos, né? Mas é algo que foi feito por nós. E sendo que Deus fez isso por nós, Jesus fez isso por nós, nós temos que responder a isso. E como nós respondemos a isso, né? Como que nós anunciamos essa boa notícia, né? É interessante olhar para uma outra realidade, uma outra vivência pessoal minha e sua, é que quando nós adquirimos uma informação boa para mim e para você, uma notícia boa, olha, aconteceu isso comigo, né? Eu fui promovido no trabalho, né? Eu recebi algo que vai me ajudar na minha caminhada, uma notícia boa para a família, tal. Nós queremos proclamar isso, nós queremos falar isso para as pessoas, né? Nós temos esse desejo ardente no nosso coração de transferir isso, né, de uma forma muito intensa. Mas será que com o evangelho nós temos essa mesma disposição e motivação para a nossa vida? Eu comecei a pensar um pouquinho, elaborando isso e pensando, né, nessa questão, porque Jesus fez, o evangelho é o que Jesus fez por nós. Nós precisamos ter isso muito claro nessa lição número 1. Não é algo que eu preciso fazer, mas ele já fez isso por nós. Então é diferente o evangelho do evangelho, né? Tem infelizmente muitas pessoas que distorcem isso, né? Olham o evangelho de uma forma muito pessoal, né? Muito individualista, e não é isso, né? O evangelho é muito coletivo. É só a gente imaginar e pensar um pouquinho o que Jesus fez na multiplicação dos pães, naquele momento onde todos estavam com fome,
né? O reflexo o que os discípulos falaram a Jesus. É interessante pensar sobre isso, né? Olha, não tem o que comer, vamos mandar todo mundo para suas casas, né? E Jesus fala: olha, o que tem aí? Né? Tem 5 pães e 2 peixes, traz para mim. Todos se fartaram. Interessante, sobraram 12 cestos, né? Um para cada discípulo. Interessante isso, né? Um evangelho que não é centrado no eu, né? Mas um evangelho que é a boa notícia, aquilo que Jesus fez por nós. E nós temos que responder a isso, né? Responder como? Quando eu falo nesse sentido de que nós, quando temos algo bom que aconteceu conosco, nós queremos transmitir isso. E é dessa mesma forma que deve ser o reflexo do evangelho na minha e na tua vida. Então, tem um ponto aqui do livro que é interessante a gente observar, para a gente ter um entendimento maior, que no grego aqui, o Antigo Testamento, a Septuaginta, né, evangelizar, né, proclamar as boas novas, né, ocorre aqui 23 vezes, né? E o Salmo 49, eu queria ler esse versículo, diz assim: tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, né? Então, eu tenho proclamado boas novas da tua justiça na grande assembleia. Aí no Novo Testamento, evangelion, que seria as boas novas, né? E evangelizar, né? Que seria proclamar as boas novas, e evangelites, né? Aquele que proclama as boas novas, ocorre 133 vezes, né? E aí tem um texto que eu gostaria de ler, né, do Carson, que diz assim, né, no próprio livro, para a gente ter um entendimento maior com relação a isso. Visto que o evangelho é notícia, boa notícia, deve ser anunciado. É isso que se faz com as notícias. O elemento essencialmente proclamatório da pregação está ligado ao fato de que a mensagem central não é um código de ética a ser debatido, menos ainda uma lista de aforismo a ser admirada e ponderada, e certamente a ser admirada. Não é uma teologia sistemática a ser esboçada e esquematizada, embora o evangelho seja o ponto de partida correto para a ética, para os aforismos e para a sistemática. Ela não é nenhuma dessas 3 coisas. Ela é uma notícia, uma boa notícia, e portanto deve ser publicamente anunciada. Interessante isso, né? Nós temos essa compreensão. Acho que isso algo básico e fundamental, né, para nosso entendimento, né, dessa realidade, desse capítulo, daquilo que nós precisamos internalizar no nosso coração. Então o evangelho é uma boa notícia que anuncia que nós fomos resgatados, que nós fomos salvos, né? Isso é o ponto número 2 desse livro. Mas, irmãos, resgatados do quê? O que perigo que nós fomos salvos? É importante a gente, né, trazer para a nossa realidade essa compreensão do que nós fomos resgatados, né? De que perigo nós fomos salvos. Então a mensagem aqui do Evangelho no Novo Testamento, nós vemos que nós fomos resgatados da ira vindoura. Isso que o capítulo aqui quer nos ensinar. Está relacionado ao fim dos tempos. E 1 Tessalonicenses 1,10, eu gostaria de ler esse versículo, diz assim: e esperardes dos céus ao seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, resgatados do quê? De que perigo nós fomos salvos? Da ira vindoura, né? Não é uma força impessoal aqui. Nós temos que ter isso assim muito claro, né, no entendimento disso, né? Mas é a ira de Deus. Nós deixamos de nos relacionar com Deus, né? Isso foi rompido. Então, esse ponto
primeiro, né, de todo o conjunto, de tudo aquilo que esse capítulo quer nos ensinar, é que houve, né, esse perigo, né, né, do porquê que nós nos sujeitamos a isso, né, está relacionado justamente a isso, né? Então houve um bloqueio nos nossos relacionamentos aí, e isso foi rompido, né? Nós paramos então de nos relacionar com Deus, né? E Paulo ele identifica isso, que a ira de Deus, como o maior problema, né, da condição humana, né? Romanos 1, 18 a 32 diz assim: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, o próprio apóstolo Paulo identificou isso, que o maior problema, né, da condição humana é justamente isso, né? Nós vemos que a ira de Deus, ela tem muitas implicações, ela gerou muitas implicações. E o texto básico disso nós vamos ver lá no início, né, em Gênesis 3, 17 a 19, que diz assim: e ao homem disse: porquanto destes ouvistes a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, por tua causa em fadiga comerás dela todos os dias dos teus abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do seu rosto comerás, e do teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto é pó, e ao pó tornarás. Então, por causa do pecado humano, a maldição de Deus recaiu sobre toda a criação. Nós vemos isso de uma forma muito clara, né, nesses 3 versículos da palavra de Deus, né? Por nós estarmos separados de Deus, né, psicologicamente separados de nós mesmos, né, e socialmente separados uns dos outros, né? Houve aqui, né, nesse texto um entendimento dessa transferência de culpa, né, de Adão e Eva no diálogo aqui com Deus. Então, fisicamente separados, né, da própria natureza, né, experimentando sofrimento, né, que o texto fala, experimentando um trabalho árduo, né, uma degeneração física, morte. A própria terra, aqui no versículo 17, fala que ela foi amaldiçoada. Então nós vemos o quanto a ira de Deus, né, o quanto isso resultou em todo esse contexto aqui. Então, desde o Éden, né, nós vivemos um mundo repleto de sofrimento. Desde o Éden nós vivemos um mundo repleto de doenças, de pobreza, de racismo, de desastres naturais, de guerra, de envelhecimento, morte. Nós vemos a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Um momento de pandemia, um momento que nós nunca imaginaríamos que íamos passar isso há um ano atrás, né? O quanto isso tem comprometido, né? O quanto isso tem trazido tantas consequências drásticas, mas Deus tem um propósito com relação a tudo que Ele faz. Tudo isso, irmãos, é resultado da ira de Deus, né? E da maldição de Deus sobre o mundo. É isso que esse primeiro capítulo aqui quer mostrar. Então o mundo está desajustado, a gente vê isso de uma forma muito clara. Nós precisamos ser resgatados, né? Resgatados, mas esses relacionamentos horizontais, né, não são a raiz do problema. A raiz do problema é o relacionamento vertical, nosso relacionamento vertical com Deus. Essa é a raiz do problema. É isso que o Tim Keller quer mostrar nesse capítulo 1 com relação a isso. Então, o que isso reflete? Que todos os problemas humanos são sintomas, né, da nossa separação de Deus, né? É interessante que quando eu atendo as famílias lá no Servim para vir, né, em busca de ajuda para o seu ente querido que está ali precisando de amparo, eu sempre coloco isso, né, de uma forma muito clara. É como um iceberg, aquela pontinha de gelo que aparece, né, é o problema ali, é a consequência do problema, não é a causa, né? Precisa trabalhar aquilo que está submerso, aquilo que precisa ser
difundido de uma forma intensa no nosso coração. Então o nosso problema não está no horizontal, mas sim no vertical, essa ruptura, né? A raiz do nosso relacionamento vertical com Deus. Então todos os problemas humanos, né, são sintomas da nossa separação de Deus, né, e não a causa. Então nós não estamos reconciliados com Deus. Então a coisa mais importante aqui, pensando para fechar um pouquinho esse aspecto, que nos salvará, é a restauração do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos restaurar isso, né? E aí nós podemos abrir um parênteses aqui e pensar na nossa vida, avaliar a nossa vida, como nós temos nos relacionado com Deus no nosso viver, em todas as áreas da nossa vida, né? O que nós realmente priorizamos, o que isso traz de impacto, né, para a minha vida e gera, né, uma dimensão onde acolhe e interfere nos meus relacionamentos, na minha vida familiar, pessoal, trabalho, lazer, enfim, tudo aquilo que envolve, né, um comprometimento relacionado a isso, né? A coisa mais importante que nos salvará é isso. Aí no ponto número 3 desse livro, né, o Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus Cristo, né, fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Então o que Jesus fez? Que restaurou e restaurará o nosso relacionamento com Ele. Então tornar-se cristão, irmãos, diz respeito a uma mudança, né, de condição. 1 João 3,14 fala sobre isso. Eu gostaria de ler esse versículo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte, né? Então tornar-se cristão diz respeito a uma condição, né? Ou você está em Cristo ou você não está, né? Ou você tem a vida eterna ou você não tem, né? Tornar-se cristão é uma mudança de relacionamento com Deus. Então o Evangelho não são resultados do Evangelho, né? O Evangelho não diz respeito ao que nós fazemos, mas aquilo que foi feito por nós, né? Isso é algo que precisa ficar claro também para mim e para você. Então o Evangelho, né, como o texto fala, os resultados, as suas implicações precisam estar cuidadosamente relacionadas entre si. Não tem como separar isso, né? Precisam estar relacionadas, precisam estar em sincronia, e nós vamos ver isso posteriormente. Martinho Lutero, ele falou que nós somos salvos só pela fé, mas não uma fé que permanece só. É interessante pensar sobre isso, né? Nós somos salvos pela fé, mas não uma fé que permanece só. Então, crer no Evangelho nos leva a cuidar, né, dos pobres, a participar ativamente da questão da nossa cultura, daquilo que nós estamos inseridos, né, daquilo que nós vivenciamos, e a fé verdadeira conduz a boas obras, né? Fé e obras, elas não podem ser separadas. É isso que o ponto número 4 fala desse texto, mas elas não podem nem ser separadas e não podem ser confundidas umas com as outras. Então, o resultado do Evangelho não pode ser separados dele, nem confundidos com ele. Ele ressalta que a crença no Evangelho não nos leva a cuidar dos pobres e a participar ativamente da nossa cultura. Nos leva a isso. Nos leva a gente estar inserido nesse contexto. Então, fé e obras não podem ser separadas, né, nem confundidas. Então, a boa notícia é que Deus, né, Ele está curando, e Ele curará o mundo de todos os seus males, né? E nós cremos que vamos passar por essa situação também. A nossa oração tem sido essa, né? Então, se nós olharmos de uma forma mais profunda, o nosso trabalho, a obra, na verdade, a obra do Evangelho, a essência do Evangelho, né, é trabalhar por justiça, né, e paz no mundo. E nós não podemos deixar a impressão de que o Evangelho
simplesmente um programa de reabilitação, né, de reabilitação divina para o mundo, mas é uma obra substitutiva, né? O próprio texto fala sobre isso, totalmente consumada, né, por Jesus. Então o Evangelho é anunciado pela pregação, né? A gente fala muito de que o Evangelho é anunciado pela pregação e por atos de justiça, né? Então o bom senso nos diz que obras de amor, né, por mais importantes que seja, por mais importante que a gente tenha essa compreensão de fazer algo por amor, acompanhadas da pregação, não tem em si mesmo um poder de levar, né, as pessoas ao conhecimento salvador de Jesus Cristo, né? O Evangelho é, antes de qualquer coisa, um relato, né, da obra de Cristo ao nosso favor. Isso é fundamental para mim e para você. Por isso que o Evangelho é salvação pela graça, né? Nós ouvimos isso constantemente, né? O Evangelho é a salvação pela graça para mim e para você. O Evangelho é a boa notícia, né? Não é algo que nós fazemos, né, recapitulando um pouquinho, mas é algo que foi feito por nós. É simples assim. Como compreender isso na prática, né? Como vivenciar isso? Como fazer com que isso chegue até aquele que não conhece a Deus, né? Como que eu estruturalmente estou em todas as áreas da minha vida para ter essa compreensão, né? Para entender que a prioridade é levar essa palavra àqueles que estão perdidos, a esse Evangelho da graça de Deus para mim e para você. Mas quando nós fazemos perguntas como: que boa notícia, né? O Evangelho é boa notícia, mas que boa notícia, né? Ou por que ele é a boa notícia, né? É importante a gente entender, o Evangelho é a boa notícia, mas que boa notícia é essa? Por que ele é a boa notícia? Então nós temos, na verdade, duas formas básicas de responder isso. Primeiro, que o livro esboça isso, é o que é o Evangelho. E uma delas é apresentar as boas novas, né, de como nós podemos ser aceitos por Deus. Um ponto é esse fundamental, de eu ter essa compreensão, né, onde eu apresento as boas novas de como nós podemos ser aceitos por Deus. Isso ajuda a gente a entender um pouquinho a pergunta, né, o que eu preciso fazer para ser salvo, né? Timothy Keller coloca isso nesse tópico, né? O que eu preciso fazer para ser salvo, né? E a segunda forma de oferecer as boas novas bíblicas daquilo que Deus realizará plenamente na história por meio da salvação de Jesus Cristo. Isso é o segundo ponto importante. Eu queria ler a página 39 do livro, que vai trabalhar um pouquinho esse aspecto para a gente ter um pouquinho mais de entendimento com relação a isso. Se necessário, use palavras. A frase muito conhecida, porque o Evangelho, se necessário, use palavras, é útil, mas também enganosa? Se o Evangelho se referisse acima de tudo ao que temos de fazer para ser salvos, poderia ser transmitido tanto por ações a ser imitadas, quanto por palavras. Mas se o Evangelho diz respeito, acima de tudo, ao que Deus fez para nos salvar e a maneira em que recebemos isso por fé, ele só pode ser anunciado com palavras. A fé não pode ser senão pelo ouvir. Por isso Gálatas 2:5 afirma que a heresia ameaça a verdade do Evangelho. E Filipenses 1:16 declara que a mente da pessoa tem que ser persuadida sobre a verdade do Evangelho. Em Efésios 1:13 também afirma que o Evangelho é a palavra da verdade. Efésios 6:19 e Colossenses 1:23 ensinam que proclamamos o Evangelho por meio da comunicação verbal, particularmente da pregação. Interessante pensar nesse aspecto. A gente ouve tanto, né, aquela frase de que, se necessário, use palavras, né? E ele fala de uma forma muito clara e muito ampla
algo relacionado a isso, né? O termo evangelho é a declaração de que Jesus Cristo fez para nos salvar, né? E aí ele continua com outras perguntas que nos fazem refletir sobre isso, né? De onde nós viemos, né? E a resposta é Deus, né? Existe apenas um Deus. Ele é infinito em poder, em bondade, Ele é infinito em santidade, mas é também pessoal, é também amoroso, é um Deus que fala conosco através da Bíblia, através da palavra de Deus, através do Evangelho, né? O mundo não é um acidente, né? Mas a criação de um Deus único, Gênesis 1, reflete isso e fala sobre isso, que Deus criou todas as coisas. Mas por que Ele fez isso? Então ele vai aqui abordando essas questões e trazendo para nós reflexões relacionadas a essas perguntas. Mas por que Ele fez isso? Por que criou o mundo e também a nós, né? E aí eu gostaria de ler também aqui no próprio livro, né, na página 41, que diz assim: de onde viemos? Então a resposta é Deus. Existe apenas um Deus. Ele é infinito em poder, em bondade e em santidade. Mas é também pessoal e amoroso. Um Deus que fala conosco na Bíblia, um mundo que não é um acidente, mas a criação de um Deus único. Deus criou todas as coisas. Mas por que Ele fez isso? Por que criou o mundo e também a nós, né? E a resposta a essas perguntas que torna profundo e singular o entendimento de que a criação tem de Deus, embora existe somente um Deus, no ser de Deus existem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são todas igualmente Deus, e se amam, se adoram e servem, e se apreciam desde a eternidade. Se Deus fosse unipessoal, não conheceria o amor de criar outros seres. Nesse caso, amor e comunidade não teriam sido essenciais ao seu caráter. E aí ele continua, né, falando um pouquinho com relação a isso, de onde nós viemos, né? E por que será que Deus fez isso? Por que criou o mundo, também criou a nós, né? Por que as coisas deram errado, né? Sendo que Deus arquitetou e planejou tudo isso, por que as coisas deram errado? E aí ele vai falando um pouquinho algo relacionado a isso, né? E a resposta do porquê que deu errado é o pecado, né? Deus nos criou para adorá-lo, né? Nós temos isso, ouvimos isso constantemente, né? Deus nos criou para servi-lo, para amar o próximo, né? E se nós vivêssemos dessa maneira, nós seríamos completamente felizes, né? E usufruiríamos de um mundo perfeito. Mas a raça humana inteira se afastou de Deus, né? Não deu para a gente viver dessa forma, né? Que seria uma forma perfeita, mas a raça humana se afastou de Deus. Em vez de nós vivermos para Deus e para os nossos semelhantes, né, nós vivemos centrados em nós mesmos, né? Igreja centrada, né? Nós vivemos centrado muitas vezes em nós mesmos. Aí a gente volta lá de novo naquele ponto que houve rupturas no nosso relacionamento com Deus, né? O resultado disso foi uma decadência, o resultado disso foi a ruína, né? A ruína espiritual, uma ruína psicológica, social, né? Espiritual, física, né? Então o mundo aí sobre o poder do pecado, né? Isso ficou muito claro, né, em todo esse processo. E aí nós vemos que o pecado ele traz consequências e nós colhemos, no mínimo do que o texto fala aqui, 2 consequências, segundo o que o Timothy Keller coloca nesse capítulo, e 2 consequências terríveis, né, para a nossa vida. Então, dentro dessa sequência daquilo que nós estamos vendo, o primeiro, ele fala da escravidão espiritual. Romanos 6, 15 a 18, eu vou ler esse texto, diz assim: pois que
havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum, não sabeis que aquele a quem nos apresenteis como servos desse mesmo a quem obedeçais, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, que embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então o resultado dessa decadência espiritual, dessa ruptura, do pecado, das consequências que isso trouxe para a raça humana, para as nossas vidas, em primeiro lugar, é essa escravidão espiritual. Nós podemos crer ou não em Deus, mas de qualquer forma nunca nós faremos dele o nosso maior bem, a nossa esperança, o amor. Nós tentamos manter o controle da nossa vida. Isso é algo que nós temos de uma forma assim muito intensa no nosso coração. Nós vivemos muitas vezes para as outras coisas, para o dinheiro, nós vivemos para a carreira, nós vivemos para a família, nós vivemos para a fama, para o poder, para o conforto. Nós tentamos manter o controle, nós mesmos pensamos e vivenciamos muito isso no nosso dia a dia. Nós queremos ter esse controle. Esquecemos que a quem nós temos que depositar a nossa vida para que dirija o nosso viver, para que trabalhe na nossa vida, em áreas da nossa vida onde nós precisamos ser restaurados, onde nós precisamos ser lapidados. Ter esse entendimento que é em Deus que nós precisamos depositar todo o controle da nossa vida, mas muitas vezes a nossa tendência é que o controle da nossa vida seja inclinado para esses pontos, não só esses e muitos outros, que eu não mencionei aqui. Mas qual que é o resultado disso? O resultado disso sempre é, irmãos, a perda do controle. Quando nós depositamos o nosso controle nessas coisas, nós não conseguimos, na essência, manter esse controle. Algum tipo de escravidão vai acontecer aqui, seja em uma ou outra área. Então todas as pessoas têm que viver de alguma forma, e se não vivermos para Deus, nós somos dominados pelo objetivo pelo qual nós vivemos. Se nós não vivemos para Deus, nós vamos viver com o objetivo de algo maior no nosso coração, que não é Deus. E aí eu preciso ler aqui esse romance que fala aqui do David Foster, um discurso que ele proferiu aos formandos de 2005, e isso está na página 42, só para a gente também ter esse entendimento. Página 42 do livro diz assim: todo mundo adora alguma coisa. A única escolha que temos a fazer é o que adorar. E a razão persuasiva para talvez escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos é que praticamente qualquer outra pessoa que você adore ou comerá vivo. Se você adora dinheiro e bens, se são eles que dão sentido ao seu viver, então você nunca terá o bastante, nunca sentirá que tem o bastante. Adore seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. E quanto ao tempo, a idade começarem a aparecer, você morrerá milhares de vezes antes de lamentarem da verdade a sua morte. Adore o poder e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude sempre à beira de ser descoberto. Mas o que há de entedioso
nessas formas de adoração é que elas são inconscientes, são configurações, padrão da nossa vida. Né? Isso foi David Foster, ele fez esse discurso, né, pouco antes de se suicidar, um romancista, né, ele proferiu isso para os formandos em 2005, né, numa universidade. É interessante esses pontos, né, a conclusão que ele chega com relação a isso, né, vivermos para nós mesmos, né, dominados por um objetivo, né, que não tem significado, né? O significado maior é vivenciarmos isso e vivermos para Deus. E a segunda consequência básica do pecado é a condenação. Romanos 6, 23, um versículo que nós ouvimos bastante, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a primeira consequência, tá? Que é essa escravidão espiritual. Agora vem essa segunda consequência que o livro aqui nos ensina, né, que é a condenação. Então não apenas nós sofremos por causa do pecado, né, nós somos culpados por causa do pecado, né, que geralmente nós desculpamos, né, mas eu ouço isso de muitas pessoas, né, falando assim, olha, eu sou uma pessoa boa, né, eu sou um religioso, eu sou uma pessoa que eu não causo mal para ninguém, eu procuro fazer o bem para todo mundo. Mas será que só isso é suficiente? Né? Ele expressa um pouquinho isso aqui, né? E viver de modo decente não é o bastante, né? Todos nós temos uma dívida que precisa ser paga, né? E aí como que Deus, como que Ele restaura as coisas, né? Em Cristo Jesus. Então Jesus restaura as coisas por intermédio de sua encarnação, né? É por meio da substituição. Nada mais é tocante do que imaginar alguém dando a sua própria vida, né, para salvar uma outra pessoa. Nada é mais tocante. Jesus fez isso por mim e por você, né? Será que nós teríamos essa mesma disposição, né? E aí ele continua, o que eu preciso fazer? Como eu posso ser restaurado? Né? Um outro tema, um subtema desse capítulo, pela fé, né? Pela fé em Jesus, os nossos pecados podem ser perdoados, né? Nós podemos ter a certeza de nós vivermos, né, com Deus. Então o que significa crer e ter fé? Ele desafia a gente a pensar sobre isso. O que significa, né? E aí nós temos que entender um pouquinho o que significa salvação pela fé e o Evangelho sendo essa boa notícia, né? Quando nós cremos nesse Salvador, não há mais condenação alguma, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 fala sobre isso, porque não há mais condenação. Depositar a nossa fé em Cristo, irmãos, é uma questão de esforço cada vez maior. É algo que nós precisamos fazer. Significa deixar de confiar em nós mesmos, né? Passar a confiar em Jesus, descansar nele. Como esse exercício é muitas vezes difícil para nós, né? A confiança, o descansar. A gente se depara com um mundo desajustado, como nós falamos, com tantas implicações que interferem direto ou indiretamente na minha e na tua vida. E como às vezes a gente tem dificuldade de internalizar em nós, parar e descansar em Deus, entender que Ele tem um propósito para mim, né? Que Ele quer algo bom, que Ele quer me usar de uma forma muito direta na vida das pessoas. Mas para isso eu preciso ter esse equilíbrio, eu preciso ter isso de uma forma muito dinâmica na minha vida. E isso implica muito na minha estrutura, de como eu estou investindo o meu tempo realmente em ter esse relacionamento vertical com Deus, né? E em segundo lugar, nós precisamos ter em mente que nós não somos salvos, né, pela qualidade da nossa fé. Ele fala um pouco sobre isso, mas pelo que Jesus já fez por nós, né? O que nos salva não é o tamanho da nossa fé, né, mas é o objeto da nossa fé.
né, de como nós, o que nós fazemos relacionado a isso. Então a fé salvadora não é um nível de certeza psicológica, né, não é um ato de vontade que nos leva a descansar em Cristo, né? O correto relacionamento, né, do Evangelho aqui, com tudo no Evangelho, né? Ele enfatiza quase no final desse livro aqui um pouco relacionado ao perigo, né, com os líderes, com os pastores, né? Entender o Evangelho apenas como um padrão mínimo, né, de conteúdo doutrinário para nós sermos crentes em Cristo Jesus. Isso engloba, muitas vezes, nós nos sentirmos fortalecidos, ou eles se sentirem fortalecidos nesse sentido, né, de ensinar as doutrinas, né, de um discipulado mais profundo, de uma cura psicológica, né, de uma justiça social, né, ele fala sobre isso, e as pessoas naturalmente querem se aprofundar em vários tópicos, né, disciplinas ministeriais, né, que nós estamos inseridos, e muitas vezes isso nos leva a nós perdermos o foco no todo, né? Cada forma de ministério dentro da sua igreja, ela é capacitada pelo Evangelho, né? Ela é fundamentada pelo Evangelho, e isso tudo tem como resultado o próprio Evangelho, resulta no Evangelho. Então tudo precisa estar inserido dessa forma, né? Cada forma de ministério, né, é capacitada pelo Evangelho, é fundamentada pelo Evangelho, né, e resulta no Evangelho. Como é importante a gente ter isso de uma forma muito clara, né, dentro do posicionamento daquilo que a sequência desse estudo aqui nos orienta e nos ensina. Aí tem uma ilustração aqui na página 45 que eu gostaria de ler também, que diz assim: talvez essa ilustração nos ajude aqui. Imagine que você seja músico de uma orquestra e comece a tocar, mas o som é horrível porque os instrumentos estão desafinados. O problema não será resolvido simplesmente afinando os instrumentos um pelos outros. Não vai dar certo se cada músico afinar seu instrumento pelo do colega ao lado, porque cada um estará afinando um tom diferente. Não, os instrumentos têm que ser devidamente afinados por uma única fonte de tom. Geralmente tentamos afinar a nós mesmos de acordo com o som de tudo em nossa vida. Normalmente isso é descrito como entrar em sintonia. E aí ele continua falando um pouco isso. Então a pergunta: sintonia do quê? Né? Afinado com o quê? Então o Evangelho não começa a nos sintonizar em relação aos nossos problemas particulares, ambientes que nos cercam. Ele nos sintoniza novamente com Deus, né? Não é aquilo, não é horizontal, mas é a sintonia com Deus. É disso que nós precisamos ser resgatados, né? Se o elemento do ministério, né, não for reconhecido como um resultado do Evangelho, né, pode ser confundido com o Evangelho, e com o tempo isso suplementará esse Evangelho, né? Suplementará onde? Na pregação, suplementará no ensino da igreja, no aconselhamento, né, na prática da justiça, né, até mesmo numa instrução doutrinária, até mesmo no evangelismo. Ele dá esse toque aqui nesse livro, né, pode se tornar mais importantes do que o Evangelho, né? Mas é interessante observar que o Evangelho ele é tão rico, que ele consegue suportar o peso de ser o elemento principal da igreja. O Evangelho é esse elemento principal da igreja. E aí em 1 Pedro 1,12 diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam entre coisas que agora nos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviado ao céu nos pregaram o Evangelho, para quais
coisas os anjos em desejam, atentos. 1 Pedro 1,12 aqui, então ele mostra de uma forma muito clara que nós observamos que até os anjos nunca se cansam de examinar, de explorar as maravilhas do Evangelho. Então, a importância do Evangelho, nós temos esse entendimento como conclusão desse estudo, de que o Evangelho é, antes de tudo, esse arauto, essa proclamação, né, de um arauto, de uma boa notícia, que gera uma vida de amor, né? Mas a vida de amor não é o Evangelho, né? Por isso que o Evangelho não corresponde a tudo. Então o Evangelho não é tudo o que nós cremos, fazemos ou dizemos. O Evangelho tem que ser primeiramente, para mim e para você, entendido como a boa notícia. E a boa notícia, irmãos, é menos sobre o que eu tenho que fazer e mais sobre o que foi feito. A boa notícia é ter esse entendimento que é menos do que eu tenho que fazer e mais do que já foi feito. O Evangelho é, acima de tudo, né, um relato sobre a obra de Cristo ao nosso favor, né? Por essa razão, o Evangelho, ele é o Evangelho da graça para mim e para você. A palavra de Deus fala que o Evangelho é o poder de Deus, né, em Romanos 1,16. Poder é uma tradução aí, uma palavra grega, dunamis, e essa palavra ela tem uma tradução de dinamite, né, que origina-se aí do dunamis. Porém, o dinamite não é uma palavra forte demais para expressar o que Paulo está dizendo aqui. E olha que um dinamite, né, a gente quando fala de um vai explodir, né? Esse poder em si mesmo, ele é suficiente para salvar os pecados e transformar aquela pessoa que tem um coração tão insensível à obra de Deus. A verdade é que as pessoas, elas se encontram completamente incapacitadas de vencer muitas vezes o próprio pecado. Por isso que esse relacionamento vertical com Deus, esse investimento, né, através do conhecimento do Evangelho, de uma conversão genuína, vai nos ajudar a gente se capacitar cada vez mais, né? E nós não podemos mudar a nós mesmos, né? Isso é uma grande realidade, mas as técnicas de autoajuda, né, podem suprir muitas vezes temporariamente, né, para que as pessoas se sintam melhores a respeito de si mesmas, né? Mas elas não possuem o poder, né, do que esse versículo de Romanos 1,16 fala, um poder sobre o pecado, de mudar um coração humano, né, de remover esse coração para uma obediência a Cristo Jesus, e o Evangelho será a essência no meu e no teu coração. Irmãos, encerrando e concluindo então esse capítulo número 1, o Evangelho nos mostra a nós mesmos como Deus nos vê, nos ensina a pensar sobre nós mesmos, né, do mesmo modo como Deus pensa sobre mim, sobre você. Portanto, o Evangelho nos leva a um autodesespero. É saudável isso, ele tem que me levar a um autodesespero, onde eu preciso realmente manter esse relacionamento vertical com Deus. Esse é o ponto necessário. Enquanto nós não aprendermos, enquanto eu não aprender a necessidade de nós aceitarmos esse relacionamento com Deus, a nossa incapacidade, né, de nós fazermos isso por meio de qualquer esforço pessoal, nós não poderemos conhecer a Cristo, né, que nos salva do pecado. Então esse é o ponto-chave desse capítulo número 1. Eu sei que aqui é de uma forma muito resumida, né? Tinha tanto aqui para ser compartilhado. É um trabalho, um livro muito rico, e isso vai ser dado continuidade agora no capítulo número 2, e todos aqueles que estarão aqui abordando então esse tema tão fundamental e tão importante para mim e para a tua vida. Irmãos, concluindo, né, esse capítulo, eu espero que você possa refletir sobre isso. Você que ainda não adquiriu esse livro, adquira, né?
Gasta lá um tempinho diário, semanal na tua vida para ter essa compreensão, né? Esse tempo junto aqui é um tempo importante para nós estarmos junto construindo então esse viver, esse crescimento que nós precisamos ter, desse entendimento daquilo que Deus fez por nós, daquilo que cabe a nós também realizarmos no nosso viver, na nossa vida, né? Nesse impacto que nós precisamos realizar, tendo como reflexo a vida do outro, aquele que vive, convive comigo e com você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê condições de nós aplicarmos isso na nossa vida. Eu desejo a você um bom domingo, né? Já colocando aqui então, que hoje à noite o culto será às 18h30, né? Uma capacidade de 15%, né? da nossa igreja. Então você que ainda não agendou, você pode fazer isso pelo WhatsApp, né? E que Deus te abençoe de uma forma abundante. Nós vamos orar nesse momento, encerrando, e mais uma vez obrigado por esse tempo juntos, né? Mesmo online, um tempo onde podemos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, por esse tempo aqui juntos. Obrigado por esse assunto tão importante. Obrigado porque o Senhor é um Deus que pode nos ajudar a mantermos um relacionamento contigo cada vez maior, aonde o Senhor tem um desejo enorme, Deus, de nos capacitar, nos ensinar, nos ajudar, Senhor, a vivermos cada vez mais para Te adorar, tendo o entendimento desse Evangelho, daquilo que o Senhor fez por nós, dessa boa notícia, Pai, que nós precisamos proclamar àquele que não Te conhece. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais estarmos com o nosso coração pronto, Pai, para Te servir. Faça em nós, Senhor, a obra, continue nos ajudando, nós precisamos de Ti. Fortaleça as nossas vidas, abençoe cada irmão aqui dessa igreja, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por necessidade, por dificuldade. Pai, nós queremos lembrá-los de todos e colocá-los todos diante da Tua presença. Faça a Tua vontade, Pai, em cada coração. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.